Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou passando aqui hoje para gravar este vídeo, compartilhar com vocês uma palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, cada um que se inscreveu no meu canal, cada um que tem ouvido a palavra de Deus, cada um que tem tirado um tempo para assistir o vídeo, para ser edificado pela palavra de Deus. E esse é o propósito que Deus colocou no meu coração, é edificar vidas através da palavra do Senhor. E eu quero trazer um tema aqui hoje acerca de renunciar, acerca de mudança de vida, né? Eu quero trazer um tema para nossas vidas acerca da renúncia. O que é renúncia? É você renunciar àquilo que você fazia. É você renunciar àquilo que não agrada a Deus. É você abandonar costumes, práticas que não agradam à vontade do Senhor. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus aqui, no livro do Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ver a palavra de Deus que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2 do Gênesis 12. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoei os que te maldiciarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão. Queridos, para quem não conhece, mas Abraão, ele se criou na terra de Uz, dos caldeus, em uma família idólatra, uma família ao qual vivia uma vida de idolatria a outros deuses. Toda vez que nós vemos na Bíblia a palavra Deus ou deuses com D minúsculo, não está se referindo ao Deus de Israel, ao Deus poderoso, ao Deus que salva, ao Deus que restaura. Toda vez que a Bíblia ela se refere com letras minúsculas, ou Senhor com letra minúscula, ou Deus com letra minúscula, não está se referindo a Deus. Então, a Bíblia vai nos dizer que Abraão ele era um homem idólatra, ele servia a outros deuses. E o Deus de Abraão, o Deus com D maiúsculo, aquele que é maior, aquele que é poderoso, ele faz uma promessa para Abraão aqui em Gênesis 12. Ele fala assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão, você precisa sair da tua terra, do meio da parentela. Ou seja, Abraão ele tinha os seus costumes de convivência na casa de seu pai, onde o seu pai era um idólatra, onde o seu pai praticava a idolatria. Mas Deus ali, aleluia, ele fez uma promessa específica para Abraão, e que através de Abraão ele alcançaria toda a sua descendência. Ele alcançaria todos aqueles que manifestassem a sua fé, assim como Abraão, ele manifestou a sua fé. Eu quero que você entenda aqui neste momento uma coisa. Deus ele faz promessa para todos nós. Deus faz promessa de ministério, Deus faz promessa de chamado, para louvar, para pregar. Deus faz várias promessas. Mas é importante nós entendermos de uma coisa, que para Deus cumprir a promessa dele nas nossas vidas, nós precisamos renunciar àquilo que não agrada a Deus e nos tornarmos íntimos de Deus, a fazer aquilo que é da vontade de Deus. Porque Deus fez promessa para Abraão, mas tinha algo que Deus exigiria de Abraão. Você precisa mudança, você precisa sair, você precisa esquecer as práticas do passado e viver uma nova prática, e viver uma nova vida. É por isso que em 1 Coríntios capítulo número 5, versículo, 2 Coríntios número 5, versículo 17, Paulo vai dizer assim: porque se está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É por isso que Paulo vai dizer isso, que as coisas velhas se passaram a um ato passado, a algo que precisa ser deixado. O próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos: aquele que vier após mim, eu vos farei pescadores de alma. Aquele que vier após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz de cada dia e siga-me. Ou seja, a cruz, ela é algo que representa renunciar à própria vida e morrer crucificado pelo ato que foi feito. Então, quando diz pega a sua cruz e siga a minha, ali Jesus estava dizendo, você precisa renunciar à vida que você levava no mundo para viver uma nova vida. É por isso que o próprio Jesus lá em Mateus, ele vai dizer assim, aquele que perder a sua vida, achará. Mas aquele que não perder a sua vida, não achará. Por quê? Porque quando nós perdemos a nossa vida em viver nos nossos prazeres, em viver naquilo que a nossa carne, naquilo que a nossa natureza humana, ela quer realmente viver, quando nós renunciamos à nossa natureza humana, nós perdemos todas essas práticas, perdemos todos esses costumes, perdemos todo esse desejo, nós achamos uma nova vida, que é a vida que Cristo tem para mim e para você. Ou seja, seguir a Cristo, é por isso que Cristo disse, Jesus disse para os discípulos, sejais meus imitadores, imita a mim. Por isso que o próprio Paulo, ele fala para a igreja de Filipenses, ele diz assim para eles, imita, sejam os meus imitadores. Por que meus imitadores? Porque Paulo estava dizendo assim, se você não consegue imitar a Cristo, pelo menos imite a mim. Ou seja, viva a vida que eu levo, já é suficiente para vocês herdar o reino do céu. Já é suficiente para todos olhar para você e ver a transformação. É por isso que a palavra de Deus, Jesus vai dizer para os discípulos, um novo mandamento vos dou, que ameis-vos os outros, assim como eu vos ameis. E todos olharão e verão que verdadeiramente vós sois os meus discípulos. Entenda de uma coisa, a vida o chamado de Deus às nossas vidas, o chamado de Jesus para as nossas vidas, há uma renúncia, há uma transformação de vida, aonde nós sozinhos não vamos conseguir, aonde pelas nossas forças nós não vamos conseguir. Mas a palavra de Deus diz em João 15, versículo 5, ele diz assim, que sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus nós não conseguimos fazer. Sem o Espírito Santo não conseguimos fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa, com a ajuda do Espírito Santo nós vamos conseguir. Com a ajuda do Espírito Santo nós vamos alcançar. Com a ajuda do Espírito Santo nós vamos chegar na terra da promessa. Porque o Senhor Jesus, ele está comigo, ele está com você. Mas há um processo de tudo isso que nós passamos. Há um processo, a libertação, a transformação de vida, ela não se adquire de um dia para o outro. A transformação de vida, ela é um processo. Porque quando nós estávamos no mundo, nós acostumamos a agir com as nossas próprias naturezas, com nossas próprias mãos, com nossas próprias ferramentas da carne. É por isso que Paulo vai dizer é por isso que a palavra de Deus vai dizer no livro de Gálatas, que há fruto do Espírito. O fruto do Espírito ali é o que? É amor, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. E depois vai dizer que não andamos pela concupiscência da carne, ou seja, pelo desejo da carne, mas que nós possamos andar pelo fruto do Espírito, pelo desejo do Espírito, é exercer os frutos, que é amor, que é alegria, que é paz, que é longanimidade, bondade, fé e mansidão e temperança. É por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, ele vai dizer que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são as espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Por que a palavra de Deus vai dizer isso? Porque nós sabemos de uma coisa, quando nós estávamos no mundo, as nossas armas eram carnais. A gente agia com a força do braço, a gente agia com a arma, a gente agia com algo da nossa carne. Mas depois que estamos em Cristo, nós não agimos pela força da carne, agimos pelas forças do Espírito. E é esse ponto que eu quero chegar. Porque às vezes porque aceitamos a Cristo, às vezes até porque eu sou um pastor, às vezes porque até às vezes nós somos um obreiro, nós somos um ministro de Cristo, às vezes as pessoas querem enxergar em nós perfeição. Às vezes o mundo quer enxergar em nós perfeição. Mas somos todos falhos, somos todos errantes. E estamos em um processo de santificação. Acabei de passar por algo esses dias onde eu falhei, onde eu errei. Mas foi um aprendizado diante da presença de Deus. E tudo aquilo está me ensinando a cada dia a ter uma transformação de vida através da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, nessa mensagem, neste momento, você que está ouvindo este vídeo, que está assistindo esse vídeo, eu quero dizer para você,
Você está em processo de santificação. Nós estamos em processo de transformação de vida. Eu quero te dizer uma coisa, Deus fez promessa para mim e para você. Deus tem promessa nas nossas vidas, mas Deus requer de mim e de você uma mudança, uma transformação de vida. Para nós entrarmos na terra da promessa, para nós vivermos as promessas de Deus, requer uma renúncia. Deus requer uma renúncia, precisamos renunciar. Lembra de Daniel? Daniel, ele foi para a Babilônia, mas ele desejou no seu coração a não se contaminar com a comida do rei, a não se contaminar com as coisas da Babilônia. Deus não falou para ele não se contaminar, mas ele sentiu no seu coração. Sabe o que significa isso? Intimidade com Deus, a aproximação de Deus. A aproximação de Deus, a intimidade com Deus, ela nos leva a uma dimensão de nós não esperar Deus ordenar que não podemos fazer, mas nós mesmo dentro do nosso coração colocamos o desejo, eu não vou fazer isso, porque isso aqui pode não agradar ao Senhor. Ou seja, é por isso que Jesus disse que não chamareis vós meus discípulos, mas chamareis de amigo, porque amigo faz aquilo que o seu Senhor quer que eles façam. Mas o servo, ele só faz aquilo que ele o ordena a fazer. Então que nós possamos ser amigo de Cristo, amigo de Deus, a não fazer somente aquilo que Deus manda, mas fazer até aquilo que Deus não manda, mas por amor à amizade, à intimidade, a gente entender que isso pode não agradar o nosso amigo, o nosso Deus, nós possamos sermos obedientes e praticar aquilo que agrada à vontade do Senhor. Amém, meus amados? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem com 2 ou 3. Se inscreva aqui no canal, não para a fama e engrandecimento do homem, e nem para a honra do homem, mas para que o nome de Senhor seja glorificado através dessa mensagem e que a sua vida ela possa cada dia alcançar mudança e transformação de vida, que você possa e eu possa, junto nós vivermos as promessas de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Deus abençoe.